Shalom, shalom, sejam bem-vindos a mais um Israel para Jesus, programa destinado a compartilhar conteúdos e informações a respeito do povo judeu. Aqui a gente fala a respeito da cultura, da tradição, dos costumes judaicos, como também da história de Israel, no período bíblico, no período contemporâneo. Trazemos notícias a respeito de Israel, trazemos vários convidados falando a respeito da sua transformação de vida e testemunho de fé em Jesus, como também dos desafios e dos privilégios, das bênçãos de testemunhar de Jesus a este povo. E sempre encorajando você a se unir a nós nesta tarefa tão especial que é fazer o nome de Jesus conhecido entre judeus e entre não-judeus, a qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. Por isso nós estamos aqui na IPP-TV, na sua TV missionária. No programa de hoje a gente vai continuar falando aí a respeito da comunicação do Evangelho entre os judeus. A gente já vem falando já aí há alguns programas sobre como a gente deve se comportar, o que evitar de falar quando estiver com judeus, qual tipo de comunicação a gente pode estabelecer para sermos mais certeiros, sempre para poder deixar a avenida cada vez mais pavimentada para que nós possamos com uma maior eficácia comunicar o Evangelho de Jesus, que esse é o nosso maior objetivo para com os judeus. E hoje também a gente vai continuar ainda falando um pouco a respeito disso. A gente vai falar um pouquinho aí como a gente construir relacionamentos e compartilhar a fé entre os judeus. E para o bate-papo de hoje, a gente vai falar com uma missionária que trabalha entre os judeus, a Daniela Lopes. Daniela Lopes Martins, Daniela Martins Lopes? Martins Lopes. Daniela Martins Lopes, seja bem-vinda mais uma vez ao Israel para Jesus. Obrigado, Daniela. Muito obrigada, pastor, por esse segundo convite. Estou muito feliz em estar aqui. E eu sei que o testemunho de Jesus para os judeus não tocou só a minha vida, mas vai tocar a vida de cada um telespectador, porque é o chamado para todos. Ide por todos e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. E pregar para os judeus é cumprir o ide. O Evangelho veio primeiro para os judeus, depois para os gentios. É o poder de Deus para a salvação de todos. Amém, amém. Se você esteve presente e assistindo nos últimos programas, você já conhece a Daniela, mas para você que não conhece a Daniela, que não esteve conosco aqui nos últimos programas, a Daniela, ela é advogada, ela é acadêmica dentro da área teológica, é escritora e também é associada do Instituto Tzadik, né? Faz parte do time do Instituto e é missionária entre os judeus. E para a gente aqui é um privilégio tê-la aqui, compartilhando um pouquinho das suas experiências, né? Sim. Entre o povo judeu. E o judeu é um povo que, ao longo dos anos, desde a época bíblica, como também dentro aí do nosso tempo agora, é um povo que sofre bastante perseguições, né? E por ter bastante perseguições, muito antissemitismo, é um povo que ao longo dos anos teve que se retrair, se fechar, e o acesso para com os judeus, a aproximação não é uma tarefa muito fácil, né? E eu queria que você falasse então, dentro já da sua experiência, né, tanto estudando como na prática também, Daniela, qual que é o primeiro passo, ou os passos aí que a gente pode dar para quebrar essas barreiras que existem e a gente construir um relacionamento que seja verdadeiro, sim, que seja sadio, para que a gente possa testemunhar da fé de Jesus? Primeiramente, ter um relacionamento, como eu posso dizer, com cuidado, ser delicado no relacionamento, construir uma amizade, mostrar o amor de Cristo através do nosso olhar para o judeu, mostrar que todas as almas são importantes para Deus. A alma do judeu, ela é tão preciosa para Deus quanto a alma de um brasileiro, a alma de um argentino, né? Como eu falei no programa anterior, que eu pensava que meu campo missionário era na Argentina e Deus me direcionou mostrando, é para os judeus, é para Israel, é para os judeus em todos os povos.
Então, primeiramente, ter um relacionamento de amor. Criar uma conexão respeitosa. Essa conexão precisa ser respeitosa. Para você entrar num ambiente judaico, todos nós precisamos ter o conhecimento do comportamento, o conhecimento da cultura, o conhecimento dos símbolos, o conhecimento da Bíblia. Criar esse vínculo em amor e conhecendo. E o Instituto Tsadik faz esse trabalho muito bem. Eu falo porque eu aprendi muito no Instituto. Uma coisa que eu gosto de deixar frisada é sobre as profecias messiânicas. Que nessa construção de pontes, eu posso mostrar o Messias que vocês falam, que vocês acreditam, que os judeus acreditam, é o Messias que já estava proferido nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento. Então, criar essa ponte em amor, fazendo essa conexão entre a Antiga Aliança, o Antigo Testamento com o Novo Testamento, mas sempre olhar para o judeu. Você não é um número, é a pessoa, é o Daniel, é o Benaia. O judeu que você for conversar com ele, conhecer o nome, conhecer a história do judeu. E entrar sempre com muito respeito em tudo que for fazer. Muito bem. E você é advogada. Sim. Você trabalhou na área do direito esportivo. Sim. Atuou por bastante tempo. E também no academicismo, né? Sim. Como que a sua atuação no mercado de trabalho, ela, e especificamente, né, dentro do direito, que é a sua área, né? De que maneira prática que isso funciona no sentido, justamente como essa ponte para conectar, para você falar da fé de Jesus aos judeus? Como que o uso do trabalho, a sua profissão, você consegue conectar para estabelecer essa ponte, essa conexão, que é o que você falou no início do programa? No meu trabalho, eu fiz muito seminário, muito simpósio, muitas conferências, presidindo conferência, como palestrante, como mediadora nas mesas. E o que eu pensei, eu posso trazer esse mesmo trabalho no direito desportivo. Eu vou falar pela comissão que eu dirigi. Eu fui presidente de uma comissão desportiva em São Gonçalo. São Gonçalo tem a mais antiga comissão de direito, que já é estabelecida há mais de 50 anos e nunca se ouviu falar em direito desportivo antes de 2016. Então eu precisei criar essa cultura dentro da comissão. E eu vejo que falar para os judeus é preciso criar essa cultura de missão para judeus. Trazer o conhecimento aos cristãos que querem ser missionários. E como seria isso? Como seria na prática testemunhar? Eu fiz, antes de começar no Instituto Tsadik, eu fiz uma live, eu vou chamar de primitiva, porque eu não tinha o conhecimento que eu tive depois de começar no Instituto. E é o que eu peço para cada um que está aqui me assistindo. Comece. Não espere você já estar 100% formado para você começar o seu trabalho missionário. Comece, aceite ser corrigido, aceite conhecer mais da Escritura, entender que nós não sabemos tudo, que existem pessoas que já escreveram muito antes de nós, que já ensinam muito antes de nós e podem nos preparar para um evangelismo eficaz, para um testemunho eficaz. E aí eu fiz o que no meu Instagram? Em junho de 2025, eu fiz uma live com o título Negócios do Reino. E cada negócio do Reino de Deus tinha um tópico. E um dos tópicos que vai tocar diretamente o judeu foi a identidade judaica de Jesus. Eu convidei um cristão protestante que já conhecia sobre o testemunho de Jesus para os judeus, e aí ele explicou que Jesus cumpriu os rituais judaicos, que Jesus era judeu, combatendo o que nós temos escutado nas mídias, como se Jesus não é judeu, uma forma como o pastor me perguntou, na prática. Mostrar que o que se está falando na mídia, que vem com ideias mentirosas, não é verdade, mas eu tenho base bíblica, tenho base arqueológica,
tenho base histórica, tenho base científica para mostrar. Sim, Jesus é judeu. Então, Jesus se importa com o judeu. Mostrar isso na prática, trazendo conhecimento para o meio cristão e conhecimento para os demais que vão nos assistir. Outro trabalho na prática que eu tenho feito para me aproximar dos judeus é levar a comunidade evangélica até ambiente judaico. Recentemente, nós chamamos a igreja para irmos até o memorial às vítimas do Holocausto, lá em Botafogo, no Rio de Janeiro. E esse contato foi tão agradável que o rapaz que conduziu o grupo, um guia judeu, ele primeiramente me perguntou qual é o posicionamento da igreja evangélica em trazer a igreja aqui. Por que vocês quiseram vir? E aí eu falei, porque a nossa ideia é combater o antissemitismo, combater a discriminação, o ódio que tem sido disseminado aos judeus. E para combater nós precisamos estar em ambientes judaicos, onde nós conhecemos melhor sobre a história do teu povo, onde nós podemos dizer para você, nós estamos aqui para dar as mãos. Como até um momento ali na visita, teve um ato assim, onde demos as mãos e apareceu no painel que nós precisamos nos posicionar para dar sentido à vida. Então nós precisamos nos posicionar, buscar cursos onde vão ensinar sobre o amor aos judeus, vão ensinar de maneira profunda o que a Escritura aponta sobre o Messias e estar no ambiente judaico com a mente aberta para aprender. Não só amar, mas mostrar que você ama. Eu posso muito bem amar calada, mas isso eu seria covarde se eu amasse calada, se eu não tivesse coragem de mostrar que eu estou aqui para defender o povo judeu. Então, preciso criar pontes dessas maneiras. Ponte acadêmica, pontes trazendo, de repente, um trabalho missional na igreja. Vamos orar por Israel. Nós levamos ali também uma faixa, onde na faixa estava escrito assim, orai pela paz de Jerusalém. E aí a referência bíblica, mostrando que é bíblico, que nós devemos orar por Jerusalém, buscar a paz do povo de Deus. Orai pela paz de Jerusalém e depois, logo em seguida, está escrito, combatemos o antissemitismo. E como combatemos? Na prática, criando agendas culturais, agendas cristãs, agenda que envolva o povo de Deus. Lembrando que nós somos um povo só. Nós queremos essa união de judeus e gentios, que reconheçam que Jesus já veio, que o Messias já veio. Então, para isso, eu preciso estar nesse ambiente, não é como eu contei no programa anterior. Olha, Jesus veio, você é um pecador, se você não se arrepender agora, não. Com o tempo. Não é só ir uma vez no museu. No final da visita, o rapaz falou assim para o grupo, olha, vocês estavam muito interessados, a visita que era de 1 hora durou 1h30. Volte mais vezes. Eu gostei das perguntas. Vocês não conseguiram ouvir tudo ainda. Vocês precisam voltar para ter mais conhecimento. E falou para mim, traz o grupo novamente e traz mais pessoas. Foi muito forte para mim, né? Ver tudo que Deus moveu ali naquele ambiente. E às vezes eu queria falar, mas Deus me acalmava, porque eu sou um pouco intensa. E eu entendia que não era momento de falar, era momento de ouvir. Esse olhar para o judeu, essa escuta ativa, esse carinho, esse zelo. Eu não estou dizendo nada de preciosismo, né? Não estou idolatrando nada disso, mas mostrando que o ser humano precisa ser mais humano. Muito bem, isso é interessante, né? Porque muitos, no seu ambiente de trabalho, trabalham com judeus, né? Em diversas áreas, né? E pode-se usar já dessa proximidade, né? Mesmo no ambiente de trabalho, para estreitar esse relacionamento. Sim. E fazer essas conexões e ser um instrumento, né, para compartilhar do Evangelho. Você esteve no último programa, Daniela, falando algumas gafes e erros que você já cometeu durante esse tempo, né? Sim. E isso é comum, às vezes, assim, naquela ânsia, né, da gente já querer que a pessoa conheça a respeito de Jesus, a respeito de Deus, experimentar aquilo que nós vivemos. Muitas vezes a gente acaba caindo em erros
que pode ser tanto culturais como também teológicos, né? Sim. Eu queria que você apontasse alguns erros assim para que sejam evitados, né? E trazer novamente a experiência, né, que você teve, para que a gente possa evitar, para que, né, a gente consiga ter uma assertividade maior quando a gente vai comunicando o evangelho. Como eu comentei no último programa, eu assustei o judeu que chegou até mim, né? Porque eu já comecei, olha, você é pecador e você precisa se arrepender, receber Jesus no seu coração. E na conversa, eu tinha primeiro falado que eu ia fazer aniversário, estava chegando meu aniversário. Isso foi em qual ambiente mesmo? Isso foi num evento da comunidade israelita de Botafogo. Na comunidade israelita de Botafogo. Você estava eu fui para aprender num lugar totalmente judaico. Num seminário, um lugar totalmente judaico, onde eu fui reconhecida por ele como se eu fosse uma judia, que tivesse vindo do Egito. E aí eu não soube aproveitar esse laço. Porque se ele me reconhece como alguém familiar, já vai ter uma outra visão para conversar comigo. E não foi por mal, foi aquela ânsia não, eu aprendi que eu tenho que pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. E por usar esse texto, em um mau contexto, eu prejudiquei o evangelismo. Mas graças a Deus eu tenho um testemunho de um evangelismo que foi favorável, com uma judia também, como contei no outro programa. Mas ficou o ensinamento, né? Ficou o ensinamento. E falando para vocês terem cuidado, não sair tentando colocar o evangelho goela abaixo. Olha, se você não aceitar Jesus hoje, quem sabe o tempo de vida de cada um é Deus. Eu não sou o Espírito Santo para convencer ninguém do pecado, da justiça e do juízo. E eu tentei fazer um papel que não era meu. Eu com pressa, eu tenho que salvar. E o rapaz estava ali numa conversa sadia. Aberto, contando que ele tinha vindo para fazer ser mochileiro no Brasil, ia em tal lugar, tal, contando sobre viagens. E aí eu já quis pregar logo, antes de criar um laço. Antes de estreitar o laço, né? De estreitar a amizade. Convidei ele para o meu aniversário, ele não foi. Nem quis mais, né? E ele tinha contado, ele fazia aniversário próximo ao meu, e por isso que eu falei do meu aniversário. Meu aniversário ia ser num restaurante na Urca, lá no Rio. Falei, é um ambiente aberto, vai estar com outros cristãos, ele vai ouvir mais de Deus, e agora ele vai receber Jesus. Sendo que ele conhecia sobre Deus, mas ele não se aceitava como um pecador. Eu não tenho pecado. Como você está falando que eu tenho pecado? Eu sou judeu, eu não tenho pecado. Na visão dele, ele não se via como pecador. E aí no curso eu já aprendi, vamos devagar, todos pecaram. Se de repente eu tivesse usado essa abordagem, eu não estou falando que você tem pecado porque você é judeu, e eu não estava falando que ele tinha pecado por ser judeu. Eu estava usando a mesma pregação que eu tinha acostumado a usar, numa linguagem de repente carioca. Eu não sei se aqui em São Paulo vocês fazem essa abordagem, mas no Rio de Janeiro temos abordagens muito diretas. O carioca tem esse costume de já vem, olha, você tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, senão pode não dar tempo. E aí eu fui nessa abordagem e foi uma gafe. E falando isso, é interessante. Você não falou uma mentira, você falou uma verdade. Sim. Né? Que quem não está em Cristo é pecador e que precisa, né, voltar-se para Deus, né? Mas existe ali a maneira correta ali, né? Sim. De você não afastar, né? Mas você... E nesse trabalho também, quando a gente fala a respeito disso, desses cuidados, não é que nós tenhamos que ser 007 e conversar de tudo e nunca falar do evangelho e só ficar... Não, expor o evangelho, né? Mas ter essa sensibilidade cultural e essa sensibilidade no Senhor para aproveitar as oportunidades no momento certo, mas da maneira certa. Sim. Também, né? E não afastá-lo, mas trazer para perto cada Sim. vez mais, né? E ainda com base nisso do que a gente está falando, né? De não... dessa pressa, muitas vezes, né? Que a gente já quer ver a pessoa convertida e tudo. Esse relacionamento exige uma certa maturação, né? Exige um tempo para isso, né? Então a gente tem que ter... Aí imagino que a gente tem que ter uma certa paciência
porque é um trabalho a longo prazo. E aí a minha pergunta é como que a gente mantém essa constância, né, nesse relacionamento e essa intencionalidade, né? Porque Sim. a gente tem que buscar um relacionamento com uma intenção genuína, verdadeira, mas porque também queremos apresentar o Evangelho. No nosso testemunho prático no dia a dia, como é que a gente trabalha essa questão da paciência e do investimento? Ser Né, no paciente e relacionamento? ser constante, né? Exato. Eu posso dar um exemplo? Pode responder da maneira que você quiser. Eu fui no memorial aqui de São Paulo. E no memorial de São Paulo, deixa eu me localizar, porque em janeiro, quando eu vim, nós fomos em vários lugares judaicos. Esse não foi no memorial, esse foi no museu, naquele que é a Casa do Senhor. Eu esqueci o nome. O museu que também Museu é judaico. do Holocausto. Não, o museu que ele é... É o Museu Judaico. Isso. Próximo da Bela Vista. Eu lembro que ontem, quando eu fui para o evento da SBB, no dia que eu fui para o evento da SBB, eu passei por ele. Okay. Eu lembrei que eu vi e recordei desse exemplo que eu vou dar agora. Eu tenho essa pulseira aqui, que ela vai dizer: abençoarei os que te abençoarem, né? Em hebraico. Estou aprendendo, tenho paciência, conheço algumas letras. Estou aprendendo, tenho paciência, conheço algumas letras. Mas eu sei que aqui é Gênesis 12, onde fala: abençoarei os que te abençoarem. E quando eu encontrei uma judia que estava nos mostrando os livros, e como eu falei, eu sou escritora, e faço pesquisa, estou escrevendo agora um paper sobre as festas judaicas, no 4º período de teologia que eu estou, e escrevendo esse paper para esse período agora. Aí eu aproveitei o momento e falei para a judia: você sabe ler para mim, por favor? Eu ganhei essa pulseira, e eu ganhei mesmo, não era mentira. Eu usei a pulseira como algo para eu me aproximar. Então, o que fazer na prática? De repente, ter algum elemento, né, carregar algum símbolo judaico, e isso também cria uma conexão e você pode se aproximar para falar de Cristo. E aí, quando eu mostrei para ela a pulseira, ela: só um minuto, que eu ainda não falo hebraico. Eu conheço pouco, mas não falo. Uma coisa que eu pensava que todo judeu falava hebraico. E aí eu perguntei errado, mas graças a Deus que essa gafe não me prejudicou. E aí ela desceu, foi mostrar para algum dos colaboradores do museu e voltou e falou: eu abençoarei os que te abençoarem. Ai, que interessante, você tem essa pulseira, por quê? E aí eu me identifiquei como cristã. Eu falei: eu sou cristã evangélica, acredito que o povo judeu contribui muito para a nossa cultura aqui brasileira. Escrevo sobre a cultura judaica, inclusive escrevi a monografia Tal, falei da monografia, falei de um paper que eu escrevi sobre Jerusalém, origem e história de Jerusalém, e esse vínculo que eu criei com ela, ela pegou e falou assim: olha, faz um curso, a USP está oferecendo um curso, se você quiser, aqui ó, tira foto do meu celular, ela já me deu condições para eu continuar estudando. Ela viu que eu sou alguém que escreve, quer escrever mais, quer poder trazer esse conhecimento das benfeitorias que a comunidade judaica faz por nós, e quero retribuir. E aí ela me direcionou para esse curso. Então, na prática, você vai criando laços assim, se aproximando através de um exemplo, através de um elemento. Eu acho que eu respondi ou não? Sim, o exemplo já traz elucidação e até para tudo que a gente está falando sobre a respeito de conexão, né? Sim. E aí quando eu coloquei o evangelho, né? Aí ela me deu um caderno no final. Ela falou: olha, deixa uma mensagem pra gente. E aí eu aproveitei aquele momento para dizer do amor do cristão, do evangélico, em mostrar Jesus para um povo que está destinado a receber Jesus, que só precisa direcionar o seu olhar para as profecias e ver que as profecias se cumpriram. Ver que Isaías 53 retrata a figura do Messias que veio e dividiu a história com o antes de Cristo e depois de Cristo. De um Messias que morreu, mas ressuscitou, mostrando: eu sou Deus, eu sou divino. Um Messias que vai mostrar que nós não servimos a 3 deuses,
Como alguns pensam, não, nós servimos a um único Deus. Aquela questão que o pastor conhece melhor do que eu, do errar, né? Errad, que é uma unidade composta. Isso. Então eu aproveitei para escrever sobre a unidade composta ali dentro do museu e deixar a mensagem de amor e de que o Messias veio e quer entrar no coração daqueles que o receberem. Exato. Para aqueles que não conhecem o hebraico, né, a palavra errad, que está em Deuteronômio 6,4, o Senhor vosso Deus é o único Senhor, essa palavra único é errad, que é uma unidade composta, né? Então, sempre que vai tratar a respeito de Deus sendo o sujeito, para falar que é único, a palavra lá é errad, né? Que é e justamente com a progressividade das Escrituras, com e sobretudo com o Novo Testamento, onde a gente tem uma explanação maior a respeito da Trindade, a gente vai ver justamente que Deus é um, né, um único Deus formado por 3 pessoas distintas, né? Sim. Então, dentro desse conceito de errad. E se posso colaborar também, trazendo aqui um breve testemunho sobre essa questão da importância de nós termos paciência no trabalho de testemunho e de lançar a semente, estando com um judeu. Eu tive a oportunidade de estudar com um rabino em uma universidade aqui em São Paulo. Então, fiquei sabendo do curso, eu falei, bom, eu vou porque é um lugar aberto, né? Então, eu vou ser recebido, né? Então, estarei estudando com um rabino, e o curso era a respeito de pensamento judaico e literatura judaica. Eu falei, eu vou fazer esse curso porque eu estarei em contato com um rabino, aprendendo como o judeu pensa, e ali eu acho que terá outros judeus também, e é uma forma de eu me relacionar com eles, né? Era um curso de 3 meses. Acabou esse curso, o professor, o rabino, lançou um outro curso, fiz também um outro curso. Eu sei que eu fui fazendo um curso atrás do outro, fiquei 2 anos estudando com esse rabino. No final, nós já era uma relação de professor e aluno, nos encontramos num evento judaico, ele me reconheceu, me abraçou, porque já existia, né? E no final, já no final desse período, né, aí de mais de 1 ano, já de 2 anos de estudo com ele, eu presenteei com um Novo Testamento em hebraico, e dei um folhetinho específico que a gente utiliza, né, para o testemunho de Jesus entre os judeus. Ele recebeu, leu o livreto, porque depois ele veio trazer algumas objeções, sim, mas leu, esse foi, sim, o mais importante. A semente foi plantada. A semente plantada, mas isso foi ao longo de 2 anos, né? Sim. E talvez se eu tentasse fazer isso já num primeiro momento, poderia ser que eu não fosse bem sucedido, sim, né? Porque exige essa questão do relacionamento, do investimento, né, de tempo com aquela vida. A gente pode ser mais eficaz nesse sentido. E na base do relacionamento, não só com o judeu, mas com o relacionamento real, sadio, sim, de conhecer a pessoa mesmo e procurar ser bênção na vida dela, sim, né? Não apenas por tratando como um produto, né? Uhum. Já preguei evangelho para esse, pronto, agora próximo. Preguei evangelho. Não, mas construir realmente relacionamentos sadios e termos, então, uma maior possibilidade, uma maior as portas mais abertas para a gente testemunhar de Jesus. Daniela, nós estamos chegando no final aqui do nosso programa e eu queria que você deixasse uma mensagem ali para aqueles que estão assistindo. Qual mensagem final que você pudesse deixar em relação a toda essa necessidade e a importância da gente ser bênção para o judeu, sim, e a conscientização também de orar e interceder pelo povo de Israel? Eu quero finalizar com um texto bíblico em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 16, vai dizer assim. Romanos capítulo 1, versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E Romanos 11 vai falar que a salvação ela veio para os judeus e a queda do judeu trouxe benefício para nós, quanto mais a sua exaltação. Então, quando nós levamos a salvação para o judeu e o judeu ele recebe Cristo no seu coração, ele é abençoado e nós também somos.
Você não está fazendo uma troca. Eu só estou apresentando Jesus para o judeu para eu ser abençoado. Não. Mas você está como um semelhante. Todos nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Então você está se preocupando com o seu semelhante. Você está tendo empatia pelo seu semelhante. E ainda mais sendo aquele que Deus deixou na sua palavra através do apóstolo Paulo. O evangelho é salvação primeiro para o judeu, depois para o gentil. Você está mostrando para o judeu que você reconhece que ele é o modelo de salvação para a sua vida. Porque o respeito, o amor, o zelo pelas escrituras que o judeu tem é um exemplo muito grande para nós. Então o meu conselho é esse. Ore e peça a Deus direção, busque na palavra do Senhor e se dedique a esse serviço. Isso é ministério. Muito bem, muito bem. Obrigado, Daniela. Obrigada. Por reservar esse tempo para estar conosco aqui no Israel para Jesus e poder trazer um pouco da sua experiência de vida e o que o Senhor Deus tem feito na sua vida e através da sua vida. Obrigado mesmo pela sua presença aqui mais uma vez. Amém. Muito obrigada. E nós queremos agradecer você também, que sempre tem prestigiado o Israel para Jesus. E quero me despedir, deixando aí um shalom de Deus para você, para toda a sua família. Um grande abraço e até o nosso próximo programa. Glória a Deus.